Olá pessoal do oitavo ano CD, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de História de 2021. Nesta unidade, neste início de unidade, falaremos um pouco sobre as revoluções na Inglaterra, principalmente sobre a Revolução Industrial, que surgiu primeiramente nesse país. Veremos que a burguesia chegou ao poder, primeiramente na Inglaterra, chegou ao poder, limitou o poder do rei e abriu caminho para que surgisse a primeira Revolução Industrial, que veio a mudar o mundo até então. Vamos lá? As revoluções da Inglaterra nos séculos 17 e 18. Pessoal, nessa videoaula falaremos um pouco sobre a Revolução Industrial. Essa revolução que aconteceu no século 18 na Inglaterra. A primeira indústria surgiu na Inglaterra no século 18. Mas para passarmos para esse conteúdo, para nós falarmos um pouco sobre essa revolução, sobre o surgimento da indústria, nós temos que voltar um pouco no tempo para saber um pouco sobre os antecedentes dessa revolução. Nós veremos que aconteceu a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, antes da Revolução Industrial. Então essas duas revoluções foram elas que propiciaram que mais tarde viesse a acontecer a Revolução Industrial. Vocês lembram que no ano passado eu expliquei para vocês sobre o Renascimento, sobre a Reforma Protestante, lembram? Na Inglaterra aconteceu durante a Revolução Protestante a Revolução Anglicana, onde a Inglaterra deixou de ser um país católico e passou a ser um país protestante. Só que o nome da igreja agora se chamaria a Igreja Anglicana, onde o rei seria o Papa, onde o rei seria a pessoa de maior poder nessa igreja. Ou seja, o rei mandaria tanto na política como na religião, não mais o Papa como era antes. Então o rei Henrique VIII, ele proclamou que a partir daquele momento a Inglaterra seria um país protestante e que seria a nova religião anglicana, uma religião protestante onde o chefe maior dessa igreja seria o próprio rei. Eu falei para vocês também, ano passado, frisei várias vezes, sobre uma classe social que surgiu na Idade Média, que foi a burguesia. Nós vimos, através de nossos conteúdos, ano passado, que essa classe social, a burguesa, que é nada mais do que os comerciantes, eles, aos poucos, foram ganhando influência, ganhando poder, a partir do momento que o comércio foi se desenvolvendo. Então, essa classe social, ela fazia parte do terceiro estado. Mais tarde, ela passou a ser financiadora dos reis, na época do absolutismo, que foi outro conteúdo que nós demos no ano passado, onde o rei tinha poder absoluto, mas quem financiava esse poder do rei, quem financiava as guerras dos reis, eram a burguesia. Então, aos poucos, a burguesia foi ganhando tanto poder que eles conseguiram colocar nesses governos desses países parlamentares, que nós conhecemos hoje como deputados, onde, por exemplo, na Inglaterra tinha um rei, mas tinha também um parlamento, onde tinha algumas pessoas importantes, alguns nobres, alguns burgueses ricos, que faziam parte dessa assembleia parlamentar, onde eles votavam algumas leis. Voltando à parte sobre o rei Henrique VIII, o rei que transformou a Inglaterra num país protestante, ele morreu e deixou o poder para sua filha, a rainha Elizabeth I. Só que chegou um momento que essa rainha ela morreu sem deixar nenhum herdeiro. Então, o novo rei, foram os reis da Escócia, reis chamados da dinastia Stuart. A rainha Elizabeth morreu e, como não tinha herdeiro, assumiu o trono inglês os reis da Escócia, chamados os reis da dinastia Stuart. Só que esses reis, eles eram protestantes, só que eles queriam aumentar os impostos. Só que para aumentar os impostos, eles precisavam que o parlamento inglês votasse essa lei de aumentar os impostos. Como os parlamentares se negaram a aumentar os impostos do povo, o rei, mesmo assim, ele declarou que o povo deveria pagar mais impostos para sustentar sua corte. Então houve uma revolução, a chamada Revolução Puritana, onde o parlamento comandado pela burguesia, juntou um grande exército, entrou em guerra contra o rei,
Aí o rei foi derrotado, o rei foi degolado, e esses parlamentares, esses burgueses, colocaram no poder um cara chamado Oliver Cromwell. Ele era um tirano, ele se tornou um tirano, e ele proclamou que a partir daquele momento a Inglaterra não tinha mais monarquia, teria uma república, onde ele governou com mão de ferro, onde todos que eram contrários a ele matava, ele expulsava do país, então ele governava como um verdadeiro ditador. Chegou o momento que esse Oliver Cromwell e a sua república, ele morreu e assumiu seus filhos. Só que os filhos não conseguiram manter o poder. Aí aconteceu que os burgueses, mais uma vez, interferiram na política do país e colocaram no poder o filho do rei que foi morto durante a Revolução Puritana. Esse rei, ele governou por um tempo, só que ele voltou a querer comandar a Inglaterra com mão de ferro, como um monarca, como ditador. Aí a burguesia não queria isso. Aí foi o que aconteceu, que o rei colocou, que a burguesia interferiu novamente, tirou esse rei do poder e colocou a filha e seu genro, a filha do rei e o genro do rei no poder. Aí esses monarcas aceitaram ter seu poder limitado e que a burguesia, através do parlamento, governaria a Inglaterra a partir daquele momento. Até hoje nós temos um ditado, até hoje a Inglaterra tem reis, hoje a atual monarca é a rainha Elizabeth II. Há um ditado na Inglaterra que o rei ou a rainha reina, mas não governa. Hoje quem governa a Inglaterra é o parlamento, ou seja, é a burguesia. Então, gente, voltando para o nosso conteúdo da Revolução Industrial, a Revolução Industrial só foi possível acontecer na Inglaterra, primeiramente, porque a burguesia limitou o poder do rei e fizeram leis, tomou poder na Inglaterra de certa forma, e fizeram leis para que a burguesia ganhasse mais e mais dinheiro. Então, a partir desse momento, a burguesia, com leis que eram propícias ao comércio, foi possível, nós vamos ver mais à frente, alguns fatores que determinaram que essa revolução acontecesse, a Revolução Industrial acontecesse primeiramente na Inglaterra. Mas, resumindo, só foi possível acontecer essa revolução na Inglaterra porque a burguesia chegou ao poder, limitando o poder do rei. Beleza? Vamos lá para a Revolução Industrial, para vocês entenderem. Aí uma imagem sobre a Revolução Industrial, o trem a vapor, que foi a máquina a vapor, a primeira máquina que surgiu na indústria. Nós veremos mais à frente. Revolução. Nós falaremos tanto em revolução nesta unidade. Mas o que é uma revolução? Uma revolução se dá quando ocorrem mudanças profundas no âmbito econômico, social, político, artístico e científico. Então a palavra revolução é nada mais do que mudança. Toda vez que houver uma revolução, haverá mudanças. Entendeu? Então a Revolução Industrial aconteceu o quê? Houve mudanças, surgiu a indústria. O modo de vida das pessoas, o modo de viver agora é outro. As pessoas viviam, em sua maioria, nas zonas rurais. Aí de repente surgiu a indústria nas cidades. As pessoas tiveram que sair das zonas rurais para buscar emprego nessas indústrias que surgiram nas cidades. Ou seja, houve um êxodo rural do campo para as cidades. As cidades agora, cidades industriais. Beleza? A Revolução Industrial. Veremos um pouco quais foram os fatores que determinaram que essa indústria surgisse primeiramente na Inglaterra e não em outro país europeu. A Revolução Industrial foi um movimento que teve início na Inglaterra no século XVIII e ocasionou grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. A primeira Revolução Industrial, como eu já falei para vocês, surgiu na Inglaterra, aí a bandeira da Inglaterra, para deixar visível através de imagens que a Revolução Industrial surgiu primeiramente nesse país, na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país. Por que essa Revolução Industrial não surgiu em outro país? O pioneirismo inglês. Por quê? Esses fatores citados aí, que eu vou ler para vocês aqui agora, foram esses fatores que determinaram que essa
essa Revolução Industrial surgisse na Inglaterra e não em qualquer outro país. Primeiro, a Inglaterra, porque a burguesia dominava esse país, tinha muitos capitais acumulados. O que é capital? É dinheiro. Existiam muitas colônias, existiam muitos piratas que trabalhavam para a corte, ou seja, trabalhavam para a Inglaterra, para os burgueses ingleses. E a Inglaterra tinha muitos acordos comerciais na Europa. Então ela comercializava com vários países. Por quê? Porque a Inglaterra tinha diversas colônias na América, na Ásia, na África, em várias regiões do mundo. A Inglaterra tinha grande disponibilidade de mão de obra, porque as pessoas viviam nas zonas rurais. Aí de repente o governo, nessa época, gente, as terras nas zonas rurais não pertenciam aos camponeses, ela pertencia ao governo inglês. Então o que foi que o governo fez para propiciar o surgimento da indústria? Ele fez uma espécie de lei chamada de cercamento dos campos, ou seja, o governo tomou as terras dos camponeses, pegou essas terras, colocou a criação de ovelhas, porque não sei se vocês sabem, a primeira indústria que surgiu foi a indústria têxtil, a indústria de produção de tecidos. E esses tecidos eram produzidos através da lã da ovelha. Então o governo fez esses cercamentos, tomou a terra dos camponeses que viviam nas zonas rurais, colocou a criação de ovelhas nessas terras e as pessoas não tiveram outra opção a não ser irem para as cidades para buscar um sustento para suas vidas, senão iriam morrer de fome. Então foi uma lei que uma estratégia do governo, tomar as terras dos camponeses, e os camponeses não teriam outra escolha a não ser ir para as cidades inglesas em busca de emprego. Agora eram as indústrias que precisavam de mão de obra. Então, com essa lei, as pessoas saíram das zonas rurais e foram para as cidades trabalhar nas indústrias inglesas. Matéria-prima era outro fator. A Inglaterra tinha muita matéria-prima disponível. Tinha nos seus solos, no seu país, grandes reservas de ferro, carvão mineral e a produção de lã, que eu falei para vocês que é através da criação de ovelha. Então, no subsolo das terras na Inglaterra, tinha muito carvão mineral, que é uma espécie de pedra, é um minério, é uma pedra, que ela tem combustão. Ela pode ser usada para... Na verdade, ela era usada para manter era o combustível das máquinas na época da Revolução Industrial. Então, na Inglaterra tinha muitas reservas de carvão mineral que eram usadas nas caldeiras das primeiras máquinas que surgiram na Inglaterra nesse período da Revolução Industrial. Nesta mesma época, outro fator, a Inglaterra tinha a maior marinha de guerra do mundo, a mais poderosa. Em nenhum outro país do mundo eles tinham uma marinha de guerra. A marinha é navios de guerra, gente, com canhões, grandes canhões, navios poderosos. Então a maior marinha de guerra mercante e de guerra no mundo eram os ingleses que tinham. Então esses ingleses buscavam mercadorias em outras regiões do mundo através de suas colônias, e essa marinha, além de transportar esses produtos de lá até as indústrias inglesas, eles também faziam segurança através dos mares, porque era muito perigoso, tinha muitos ladrões, muitos piratas. Então, com esse poder naval que a Inglaterra tinha, era possível os produtos virem das colônias, na África, na Ásia, aqui na América, e virem para a Inglaterra sem correr nenhum risco de ser tomada por piratas. Então essa marinha mercante era muito poderosa, e foi outro fator também que determinou que a Inglaterra fosse o primeiro país a ter tido a Revolução Industrial. Outro fator, a burguesia no poder, o que eu expliquei para vocês anteriormente. Houve a Revolução Gloriosa, onde o parlamento limitou o poder do rei e assumiu o governo. O rei está lá simbolicamente como uma monarquia. O país, a Inglaterra, tinha um rei, mas só quem mandava era a burguesia através do parlamento. E a ética protestante, o estímulo ao lucro. Outro fator determinante também, gente. Lembra que eu expliquei para vocês que a Igreja Católica determinava que as pessoas que queriam ter muito dinheiro, ou seja, os burgueses, cometiam o pecado da usura.
Então, pela Inglaterra ter se tornado protestante, era outro fato também que estimulou o comércio, estimulou as pessoas a ganharem dinheiro. Porque a igreja protestante não condena as pessoas que buscam lucro. Para os protestantes, buscar o lucro não é um pecado. E para os católicos ou era nessa época, né? Então, pela Inglaterra ter se tornado protestante, então não era pecado. Então não tinha um empecilho a esses burgueses buscarem o lucro. Então, a ética protestante, a igreja protestante, até incentivava as pessoas a enriquecerem, a buscarem o comércio, a terem lucros. Então, outro fator determinante para a Inglaterra ter tido a primeira revolução industrial no seu solo, no seu país, foi também a ética protestante. Ou seja, o país tinha uma religião protestante, não mais católica como era antes. Beleza? Esses foram os fatores que determinaram para que essa revolução industrial acontecesse primeiramente na Inglaterra. A primeira revolução industrial ela aconteceu em 1760 na Inglaterra. As primeiras máquinas criadas no mundo foram as máquinas a vapor. As primeiras máquinas eram máquinas de fiar, de fazer tecido, onde ela era movida a vapor, e esse vapor, se não me engano, aí à frente eu coloquei um slide onde mostra um pouco sobre como que era uma máquina a vapor. Eu vou explicar para vocês. Qual era o combustível dessas máquinas? Era o carvão mineral e o carvão vegetal, ou seja, era o carvão mineral, que era uma espécie de minério, uma pedra, que ela tinha combustão, ela pegava fogo, e também eles utilizavam as madeiras das árvores. Tanto que nessa época da Revolução Industrial, praticamente as florestas europeias, ou inglesas, no caso, acabaram. Todas foram cortadas para alimentar essas indústrias. Então aí a gente já vê que a indústria, além de trazer dinheiro, trouxe consigo também a destruição da natureza, a destruição do meio ambiente. Entendeu, gente? Junto com a indústria, até hoje a gente vê que acontecem tragédias ambientais, onde hoje as pastagens aqui no Brasil, principalmente, as florestas, principalmente no norte e no centro-oeste, estão sendo destruídas para virarem pastagens para gado, criação de gado. Ou seja, a riqueza, a prosperidade, através do capitalismo que nós temos hoje, também traz consigo a destruição do meio ambiente. A primeira indústria, seguindo aqui, a primeira indústria que surgiu foi a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Então eles utilizavam o algodão, que vinha das colônias na América, principalmente, onde hoje é os Estados Unidos, e os tecidos feitos com as lãs das ovelhas, que eu já expliquei para vocês aí atrás. Surgiu também as locomotivas, que eram os trens de ferro. Você já deve ter visto em filme, aquelas locomotivas, aqueles trem, onde eles tinham uma fumaça enorme, o trem ia passando e aquele bueiro de fumaça poluindo o ar. Então as primeiras locomotivas, os primeiros trens eram movidos a vapor. Eles utilizavam carvão mineral. E também mais tarde veio a surgir também os navios a vapor. Beleza? Gente, a máquina a vapor, ó. A máquina a vapor e locomotivas. Foram as primeiras máquinas que surgiram durante a Revolução Industrial. Aqui nesse slide está explicando direitinho como é que funcionava, tá vendo? Aqui nessa imagem da esquerda, dá para vocês verem, não sei se dá para vocês lerem, tinha uma caldeira, onde eles colocavam, era a fornalha, onde colocavam fogo. Esse fogo fervia essa água, que tinha, essa água que está, deixa eu apontar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa parte aqui, aqui tinha uma caldeira onde tinha o fogo, tá vendo? Colocava o fogo aqui, o fogo fervia a água que ficava nesse recipiente. Esse recipiente, a água fervida, saiu o vapor subia aqui, ó, por esse cano. Aí o vapor movimentava essa engrenagem, colocava ela para baixo e para cima, movimentava. Ela ia para baixo e para cima. Esse movimento assim, subia e descia, movimentava essa roda aqui, ó, gente, ó, movimentava essa roda. Essa roda era onde eles ligavam os TAs, chamado TA mecânico,
onde os tecidos eram feitos. Daqui eles faziam a linha, onde os fios de tecido eram feitos daqui, nessa roda, aí eles faziam os tecidos. Entendeu, gente? Como é que funcionava mais ou menos uma máquina a vapor naquele período? Vamos lá, vamos seguir. Nessa imagem vocês veem mulheres trabalhando durante a Revolução Industrial. As mulheres, nessa época, até hoje nós vemos que na nossa sociedade existe o machismo. Nesta época da Revolução Industrial não existia nenhum tipo de lei trabalhista, nenhum tipo de sindicato que protegesse os trabalhadores. Então os burgueses, os donos das fábricas, exploravam tanto as mulheres, que vocês estão vendo aí nessa imagem, quanto as crianças, quanto os homens que trabalhavam nessas fábricas. Os homens trabalhavam cerca de 14 a 16 horas por dia, e eram constantemente mandados para trabalhar mais rápido. E se não aceitassem trabalhar dessa forma, eles eram facilmente demitidos e colocavam outras pessoas, porque tinha muita gente desempregada. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas tiveram que sair dos campos e irem viver nas cidades? Então, se uma pessoa, um trabalhador, um operário, não aceitasse trabalhar numa fábrica por um salário pouco e trabalhar muito durante 16 horas por dia, ele era demitido e tinha milhares de pessoas desempregadas aí para tomar o lugar dele. Então, gente, nesse período da Revolução Industrial, as mulheres também trabalhavam mesmo tanto que os homens, só que os salários delas eram bem menores. O governo e os burgueses, nessa época na Inglaterra, eles tinham uma estratégia para explorar mais e mais os operários, os trabalhadores. Qual era a estratégia? Eles construíam casas ao redor das fábricas para os trabalhadores não morarem longe e para que esses trabalhadores, num dia de trabalho pela manhã, não chegassem atrasados. Já que morava pertinho da fábrica, eles não iriam atrasar. Então, onde que os burgueses viviam? As casas dos burgueses geralmente eram muito longe das fábricas, porque perto dessas fábricas tinha muita poluição, muita sujeira. Então eles faziam as casas apenas dos trabalhadores, dos operários, ao redor das fábricas, justamente para não atrasar. Já os burgueses, os ricos, os donos das fábricas, viviam longe dessas fábricas, justamente por causa da poluição, do mau cheiro, que essa região aí era muito poluída e tinha muito mau cheiro. Então os burgueses viviam longe. Outra coisa, gente, que uma curiosidade, o relógio que nós utilizamos hoje para ver as horas surgiu durante a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, as pessoas eram orientadas durante o dia pelo sol. Eles olhavam para o sol, quando o sol estava baixo, de manhãzinha, eles sabiam que era cedo, que era de manhã, que o sol estava nascendo, era de manhã cedo, era hora de sair para trabalhar. Aí eles trabalhavam, à tarde, calmamente eles voltavam para sua casa. Só que com a Revolução Industrial, agora os burgueses controlavam a vida das pessoas. Então eles tiveram a ideia de inventar um objeto, que no caso o relógio, para controlar a entrada e a saída dos trabalhadores dessas fábricas. Então agora a vida das pessoas não era mais baseadas na natureza. O relógio não era mais na natureza, agora era o relógio onde contava o momento que o trabalhador entrava na fábrica e o momento que esse trabalhador saía. Beleza? Vamos lá. Nessa imagem dá pra gente ver o trem. E nessa imagem da direita dá pra gente ver um pouco sobre um navio a vapor, tá vendo? A locomotiva à esquerda e o navio a vapor à direita. E embaixo a gente vê, tá meio embaçada a imagem aí, mas está mostrando a inauguração de uma linha ferroviária na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Tá vendo? As mercadorias eram transportadas por navios e também, principalmente, por locomotivas, que era o trem de ferro. Gente, nessa parte eu vou ler para vocês uma historinha que é bem interessante para vocês entenderem como que era a exploração dos burgueses em cima dos operários, dos trabalhadores das fábricas. Eu vou ler aqui, vocês vão prestando atenção. Ó. Um filósofo, um estudioso, chegou para o dono da fábrica, que é esse rapaz aqui. Ó. Esse aqui é o dono da fábrica, burguês. Esse daqui é estudioso, no caso era o filósofo. E esse daqui embaixo, ó, esse era o operário. Então, o trabalhador, não, o filósofo perguntou para o dono da fábrica. Então, assim, se este homem, no caso é o operário. Aí o burguês falou, eu disse para ele para que ele trabalhasse mais depressa.
E o filósofo aqui nessa parte que perguntou: quanto você paga ele? Aí o burguês falou: pago R$ 20 por dia. Aí o filósofo perguntou de novo para o burguês: onde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Aí o burguês respondeu: eu vendo a mercadoria. Aí também o filósofo foi e retrucou com ele: quem é que faz essa mercadoria? Aí o burguês falou: é ele. Quanta mercadoria faz ele por dia? O burguês respondeu: ele faz no valor de R$ 240 por dia. Ou seja, gente, ó, aqui em cima a gente viu que ele paga para o trabalhador R$ 120 por dia. E o trabalhador produz por dia R$ 240. Ou seja, R$ 220 que o trabalhador produz por dia fica para o dono da fábrica. Ele produz 240 e ele recebe R$ 20 por dia para um cara mandar ele trabalhar mais rápido, para ele ser um escravo desse cara. Aí o filósofo estudioso falou de novo para o burguês aqui embaixo, ó, nessa parte. Não é você que ele paga, mas é ele que ele paga R$ 220 por dia para que você diga a ele para que ele trabalhe mais depressa. Aí o burguês, o dono da fábrica, ficou pensando. Nesse outro lado, ele falou, ó, mas sou eu o proprietário das máquinas. Aí o estudioso também falou para ele: e como conseguiu essas máquinas? Você comprou como? Aí o burguês falou: vendi a mercadoria, comprei as máquinas. Aí o estudioso retrucou de novo: e quem fez a mercadoria? Ele respondeu: cuidado, eles podem ouvir. Ou seja, ele explorava as pessoas, porque ele produzia mercadorias, ele não, quem produzia os operários, produzia mercadorias, ele vendia essas mercadorias, tinha um lucro por trabalhador de R$ 220 por dia, e comprava as máquinas. E essas máquinas eram produzidas. Quem é que propiciou esse burguês comprar essas máquinas para juntar, para criar essa indústria? Eram os trabalhadores. Ou seja, quem mantém o sistema capitalista, quem mantém a indústria, quem é a base, são os operários. São eles que trabalham, são eles que fazem faz essa indústria ir à frente. São eles, os trabalhadores. Problemas trazidos pela indústria, que eu já falei para vocês. Junto com a indústria naquela época, trouxe também a poluição. Geralmente as fábricas, nessa imagem dá para vocês verem, ó, geralmente as fábricas eram construídas às margens dos rios. E essas indústrias precisavam da água dos rios, tanto para limpar as fábricas, tanto para as caldeiras. Então, eles precisavam muito de que essas fábricas fossem às margens dos rios. Então os dejetos produzidos por essas indústrias eram jogadas dentro dos rios. Além das florestas que eram desmatadas para que essas indústrias usassem o carvão vegetal, que era madeira, para a energia dessas máquinas. Que eu falei para vocês que eles usavam o carvão mineral e também o carvão vegetal. Outra coisa, gente, é que junto com essa poluição, com essa destruição do meio ambiente, trouxe também o crescimento desordenado das cidades. Tanto nos países subdesenvolvidos como o Brasil, hoje em dia a gente vê isso, quanto nessa época aí na Inglaterra. As pessoas, muita gente vivia no campo, mas de repente essas pessoas migraram para as cidades. Vocês acham que deu tempo para planejar essas cidades, construir casas para esses trabalhadores? Não. Eles tiveram que viver em cabanas próximas a essas fábricas, onde construíam ao léu, sem planejamento nenhum. Então, junto com o problema ambiental também, teve o problema do crescimento desordenado dessas cidades. Então, aí gerou o quê? Falta de saneamento, o lixo era jogado no rio, era jogado nas ruas, a poluição, as doenças. Começou a surgir várias doenças derivadas da sujeira. Entendeu, gente? Então, junto com a indústria também veio a poluição do meio ambiente e também veio o crescimento desordenado das cidades nessa época do surgimento da indústria. Eu pergunto para vocês, vocês acham que os trabalhadores aceitaram de bom grado essa exploração onde eles tinham que trabalhar 14, 16 horas por dia? Não. Houve um movimento, houve revoltas, onde os trabalhadores foram às ruas protestarem. Foi daí que surgiram as primeiras revoltas operárias contra os burgueses na Inglaterra. As principais foram o ludismo, o cartismo e as trade unions.
Eu vou explicar para vocês direitinho o que foi isso. Ó, o ludismo foi um movimento, uma revolta, onde um cara, um líder dessa revolta se chamava William Ned Lud. Então deram o nome dessa revolta ao nome dele, ludismo. O que era que os ludistas faziam? Eles diziam que os empregos deles nas fábricas estavam aos poucos sendo tomados por novas máquinas. Por exemplo, gente, ó, digamos que uma fábrica tinha 10 trabalhadores. Aí de repente o burguês, o dono da fábrica, comprava uma máquina. E essa máquina fazia o trabalho de 8 pessoas. Então só sobraria essas 8 pessoas. Essa máquina fazia o trabalho de 8 pessoas. De 10 trabalhadores que tinha, então esse burguês mandava embora 8 pessoas e só ficavam 2. Então as pessoas perceberam que com a compra das máquinas, eles iriam perder seus empregos para essas novas máquinas que estavam surgindo. Então o que eles faziam? Eles iam à noite nas fábricas, tudo encapuzados, com tochas, com marretas, com machados, e destruíam essas máquinas. Na visão deles, destruindo as máquinas, os empregos deles retornariam. Então essa revolta, os líderes foram capturados pela polícia, e foram presos, foram enforcados. Então não deu certo. Sempre os burgueses tinham poder na sua mão e também controlava a polícia. Porque o governo inglês nessa época trabalhava, tinha leis que favoreciam a burguesia para que esse país prosperasse economicamente. Então esse ludismo não deu certo. Eles destruíram as máquinas, mas essa estratégia não deu certo. Aí mais tarde, eles viram que através da luta não deu certo, eles fizeram outra revolta também, chamada cartismo. Só que agora o cartismo era uma estratégia pelos meios legais. O povo começou a fazer uma carta, fazer uma abaixo-assinada, assinando uma carta onde eles pediam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Eles queriam que as pessoas, mesmo as pobres, pudessem votar e que houvesse melhores condições de vida dessas pessoas nas fábricas inglesas. Então, por um tempo deu certo, e aí os burgueses e o governo inglês enrolavam essas pessoas e iam levando. Até que um dia surgiu os trade unions. O que é os trade unions? Em português quer dizer que sindicatos. Até que surgiu os primeiros sindicatos trabalhistas que lutavam por melhorias dos trabalhadores na Inglaterra. Então surgiram as primeiras leis, os primeiros sindicatos que protegiam os trabalhadores, que a gente se tem notícia. Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, sindicatos. Por exemplo, aqui em Nova Itarana, na cidade, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores, não temos? Então, esses sindicatos que nós temos hoje surgiram na época da Revolução Industrial, na época, lá na Inglaterra, no século XVIII. Beleza? Gente, nessa imagem dá para vocês verem os ludistas destruindo as máquinas à noite, tá vendo? Eles invadiam as fábricas à noite e destruíam as máquinas com a intenção de que, destruindo essas máquinas, seus empregos retornariam. Era o que? Um movimento de revolta dos trabalhadores chamada ludismo. Aí outra imagem de trabalhadores destruindo máquinas, tá vendo? Burguesia versus proletários. Gente, durante esse período da Revolução Industrial, ficou destacado duas classes sociais. A burguesia, que eram os ricos, que nessa charge aqui está demonstrado nesse rapaz aqui, nesse homem. Tá vendo? Esse era o rico, o burguês, o comerciante, o dono da fábrica. E o proletário? O proletário é a mesma coisa que o operário, gente. O proletário é os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas. São essas pessoas aqui, vocês estão vendo aqui, tá vendo? Pessoas. Então, veio à cena durante a Revolução Industrial duas classes sociais que até hoje a gente vê que ainda existe. A burguesia, os donos das fábricas, e os proletários, que os donos, os trabalhadores dessas fábricas. Os donos, a burguesia, os trabalhadores, os proletários. Beleza? Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Ele e esse cara aqui, Karl Marx, e esse cara, Engels, eles foram os criadores do chamado socialismo. Karl Marx e Friedrich Engels, eles vendo a exploração que esses trabalhadores passavam nas fábricas, salário de miséria, salário baixíssimo,
jornada de trabalho de 16 horas por dia. Eles eram bastante explorados. Então esses estudiosos da época, esses filósofos, Karl Marx e Engels, eles resolveram criar uma teoria, um modelo de sociedade onde seria contrária a esse modelo industrial. Ou seja, eles criaram o socialismo, que seria contrário ao capitalismo que vigorava naquela época na Inglaterra. Então, o que o socialismo dizia? Dizia que os trabalhadores deveriam se revoltar e deveriam tomar as fábricas à força, através da luta, das armas, tomar as fábricas à força, tomar as fábricas era a base da sociedade, a indústria, era onde produzia os produtos, que os operários, o proletário, deveriam tomar essas fábricas à força, tomar posse dos meios de produção, e essa produção, os lucros dessas fábricas seria desenvolvido, seria dividido entre a sociedade. Claro que isso não deu certo, gente. Hoje nós temos exemplos de países socialistas, mas são um socialismo bem diferente do que a gente tinha nessa época da Revolução Industrial. Por exemplo, a Coreia do Norte, o Vietnã, a China. Esses países são hoje socialistas, mas é um socialismo diferente. Tudo nesses países hoje, atualmente, na Coreia do Norte, por exemplo, tudo pertence ao Estado. A diferença é que lá eles têm um ditador. Então é um socialismo diferente do que Karl Marx e Engels criou naquela época. Consequências da Revolução Industrial. Eu não vou ler isso aqui tudo não, para o nosso vídeo não ficar muito grande. Então, gente, por cima, as consequências da Revolução Industrial foi o que trouxe avanços, principalmente nos meios de transporte, a maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, o aumento de mercadorias em menos tempo, só que também trouxe problemas como a exploração de mão de obra infantil, a exploração das mulheres nas fábricas, onde recebiam salários menores. Houve também um grande desenvolvimento na indústria, surgiu vários objetos que nós temos hoje durante a segunda Revolução Industrial, como a lâmpada, a geladeira, o fogão a gás. A maioria dos nossos eletrodomésticos que nós temos hoje surgiu nesse período. Mas também, junto com a prosperidade, veio também os problemas, como a poluição do ar, a poluição, a destruição do meio ambiente, a exploração dos trabalhadores e assim por diante. Beleza, gente? Eu tentei falar mais rápido nessa videoaula, porque nosso assunto é muito extenso. Então eu tentei tentei falar um pouco mais rápido para ver se a gente fizesse essa aula em menos tempo. Beleza? Um grande abraço em cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula. Um abraço. Valeu! Sim, gente, concluindo aqui, eu esqueci dessa parte aqui. Eu tenho como sugestão para vocês entenderem um pouco sobre a Revolução Industrial. Esse filme, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo de vocês o link. Esse filme tem no YouTube. Ele mostra um pouco sobre o ambiente de uma cidade industrial. Beleza? É bem engraçado, eu acho que vocês irão gostar. Valeu, um abraço.